Em janeiro de 2021, Jianfan e eu fomos escolhidas para sermos líderes da igreja. Ficávamos ocupadas na igreja da manhã até tarde da noite. No entanto, como eu não havia cooperado no trabalho de texto ou limpeza no passado, e como eu era nova naquela igreja e não estava familiarizada com muitos aspectos, o trabalho não era muito eficiente. Depois de algum tempo, Lian voltou de seu dever em outro lugar e também foi escolhida para ser líder da igreja. Fiquei muito feliz. Eu conhecia Lian. Ela já havia desempenhado seu dever nessa igreja e compreendia bem todos os aspectos. Além disso, o calibre dela era alto e ela tinha capacidade de trabalho. Ela também havia desempenhado muitos deveres. Eu pensei, agora que temos Lian para cooperar no trabalho da igreja, devemos ser capazes de encontrar soluções para os problemas e dificuldades dos irmãos. E quando a eficácia do trabalho melhorar, eu também sairei bem vista. Então, apressadamente, contei a Lian tudo sobre a situação na igreja. Lian logo se familiarizou com o trabalho e começamos a cooperar, dividindo nossas tarefas. Jianfan e eu éramos responsáveis principalmente pelo trabalho evangelístico e de rega. Lian era responsável pelo trabalho de limpeza e vida da igreja. Quando Jianfan e eu nos deparávamos com problemas que não sabíamos como resolver, Lian sempre era quem comunicava. Com sua ajuda, conseguimos encontrar maneiras de resolver muitos problemas. Lian também se tornou um pilar da nossa igreja. Os líderes de nível superior fizeram uma reunião de coobreiros conosco para verificar o trabalho de nossa igreja. Quando eles viam que cooperávamos ativamente e executávamos os vários itens de trabalho ordenadamente, eles acenavam com a cabeça em sinal de aprovação. Lembrei-me de quando os líderes tinham vindo anteriormente para conhecer nosso trabalho. Eles nos podaram porque não havíamos realizado bem algumas tarefas-chave, o que levou a atrasos. Senti-me envergonhada e não consegui levantar a cabeça. Agora que tínhamos Lian para cooperar no desempenho dos deveres, a eficácia do trabalho era claramente diferente. Os líderes de nível superior raramente nos podavam agora, e eu era bem vista nas reuniões de colaboradores. Eu pensava, no futuro devo cooperar bem com Lian e me esforçar para realizar todas as tarefas da igreja de forma ainda melhor. Em uma noite de julho, os líderes de nível superior enviaram uma carta pedindo que recomendássemos alguém que fosse muito bom e pudesse ficar responsável do trabalho da igreja. Pensei comigo mesma, Lian é a melhor em termos de calibre e capacidade de trabalho. E ela também ganhará mais prática se for promovida. Mas se eu a recomendar, nossa igreja perderá um de seus pilares. Jianfan e eu ainda não somos boas o suficiente em nosso trabalho. Se o trabalho da igreja se tornar menos eficaz, os líderes de nível superior certamente dirão que não temos capacidade de trabalho e que não podemos fazer trabalho real. Eles podem até nos dispensar. O que nossos irmãos irão pensar de nós então?
não posso recomendar que Lian vá. Mas se eu não a recomendar, não estarei protegendo o trabalho da igreja, nem considerando o quadro geral. Nenhuma das opções parecia certa, e isso me deixou muito preocupada. Por fim, com relutância, disse a Lian: vou recomendar que você vá. Lian hesitou, porém não disse nada, mas senti que ela não queria ir. No início, eu queria perguntar a ela o que pensava e me comunicar com ela, mas então pensei: e se depois da nossa conversa ela concordar em ir embora? Então, os resultados do trabalho de nossa igreja diminuirão e eu serei mal vista. Esquece, não vou lhe perguntar nem me comunicar com ela. Simplesmente fingirei que não vi nada. Se ela não for, não será melhor para mim? Então, não respondi aos líderes de nível superior. Depois que cheguei em casa, deitei em minha cama, revirando-me sem conseguir dormir. Pensei no fato de que os líderes haviam pedido que respondêssemos rapidamente, mas eu demorei e não respondi. Será que isso atrasaria o trabalho? Quanto mais eu pensava nisso, mais inquieta ficava. Mas, no coração, eu ainda não estava disposta a recomendar Lian. Havia muito trabalho a ser feito na igreja e, com uma pessoa a menos cooperando, a eficácia do trabalho certamente não seria tão boa. Pensando nisso, eu não a recomendei. Na manhã do segundo dia, ao acordar, senti-me fraca e indisposta. Não pude comer nada. No coração estava inquieta. Orei a Deus e, ao buscar, vi estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: não importa o que estejam fazendo, os anticristos consideram primeiro seus próprios interesses e só agem depois de pensarem em tudo. Não se submetem à verdade de forma verdadeira, sincera e absoluta, sem fazer concessões, mas o fazem seletiva e condicionalmente. Qual é essa condição? É que seu status e reputação devem ser protegidos e não devem sofrer nenhuma perda. Só quando essa condição é satisfeita é que eles decidem e escolhem o que fazer. Isto é, os anticristos levam em alta consideração como tratar as verdades princípios, as comissões de Deus e o trabalho da casa de Deus, ou como lidar com as coisas com que se deparam. Eles não consideram como satisfazer as intenções de Deus, como não prejudicar os interesses da casa de Deus, como satisfazer a Deus ou como beneficiar os irmãos e irmãs. Essas não são as coisas que eles consideram. O que os anticristos consideram? Se seu status e sua reputação serão afetados e se seu prestígio diminuirá. Se fazer algo de acordo com as verdades princípios beneficia o trabalho da igreja e os irmãos e irmãs, mas causaria dano à sua reputação e faria muitas pessoas perceberem sua verdadeira estatura e saber que tipo de natureza essência eles têm, eles definitivamente não agiriam de acordo com as verdades princípios. Se o fato de fazer algum trabalho real fizer com que mais pessoas os tenham em alta estima, os venerem e admirem, permitir que ganhem prestígio ainda maior, ou capacitar suas palavras a ter autoridade e a fazer com que mais pessoas se submetam a eles, eles escolherão fazer isso dessa forma. Caso contrário, eles jamais preferirão descartar seus interesses
em consideração aos interesses da casa de Deus ou dos irmãos e irmãs. Essa é a natureza essência dos anticristos. Isso não é egoísta e desprezível? As palavras de Deus acertaram em cheio ao expor meu estado. O caráter que eu havia revelado era tão egoísta e desprezível quanto o de um anticristo. Para proteger minha própria imagem e status, eu não pensei nem um pouco nos interesses da casa de Deus. Os líderes de nível superior nos pediram para recomendar alguém para se encarregar do trabalho da igreja em uma escala maior. Eu sabia claramente que o calibre de Lian era bom, que ela possuía capacidade de trabalho e era uma candidata adequada. De acordo com os princípios, eu deveria tê-la recomendado, mas eu tinha medo de que, depois que Lian saísse, eu não conseguisse fazer bem alguns dos trabalhos e os resultados diminuíssem. Os líderes me podariam e eu ficaria mal vista. Por isso, não quis recomendar Lian. Quando vi que Lian não queria ir, não perguntei sobre suas dificuldades, nem me comuniquei com ela para ajudá-la. Eu estava secretamente feliz por dentro e desejava ansiosamente que ela não fosse. Pensando em como o trabalho da igreja agora precisava urgentemente da cooperação das pessoas, como líder de igreja, eu deveria ter considerado a intenção de Deus e ter me comunicado com Lian e tê-la ajudado a cooperar proativamente. Mas eu realmente não pensei no trabalho da igreja. Eu era realmente egoísta e desprezível. Não havia nenhum traço de humanidade em mim. Eu me senti muito culpada e rapidamente escrevi para os líderes recomendando Lian. Depois de algum tempo, os líderes de nível superior não responderam. Então presumi que eles haviam encontrado alguém de outra igreja e não precisavam de que Lian fosse. Eu estava secretamente um pouco feliz. Inesperadamente, um dia, os líderes escreveram uma carta pedindo aos irmãos que escrevessem uma avaliação de Lian. Ao ver essa carta, meu ânimo despencou e pensei, eles querem uma avaliação de Lian, então parece que os líderes querem promovê-la. Fiquei um pouco desapontada. Agora, o diácono evangelista está gravemente doente e não pode desempenhar seus deveres. Estou cuidando do trabalho evangelístico, além de meus outros deveres. Além disso, não houve muito progresso no trabalho evangelístico recentemente e estou muito ansiosa. Talvez eu não consiga encontrar a pessoa certa por um tempo. Originalmente, Lian iria terminar seu próprio trabalho e depois me ajudaria com o trabalho evangelístico. Se ela for transferida, quem me ajudará com o trabalho evangelístico? Além disso, teremos que assumir todo o trabalho de Lian. Como Jianfan e eu poderemos arcar com o fardo de todas essas tarefas? Se os resultados do trabalho não melhorarem, como os irmãos nos verão? Pensando em tudo isso, eu queria manter Lian aqui. Eu tinha certeza de que, se eu escrevesse uma avaliação honesta de Lian, as chances de sua promoção seriam muito altas. Então, escrevi que ela ficou negativa e decaída quando foi removida do dever anteriormente, pensando que, se os líderes vissem que ela era assim, não a promoveriam. Depois de escrever a carta,
Não pensei mais nisso e a questão foi encerrada. Um dia, deparei-me com uma passagem das palavras de Deus e compreendi a natureza e as consequências de ter agido assim. Deus Todo-Poderoso diz: o povo escolhido de Deus deveria ser alocado centralmente pela casa de Deus. Isso nada tem a ver com qualquer líder de igreja, líder de grupo ou indivíduo. Todos devem agir de acordo com os princípios. Essa é a regra da casa de Deus. Os anticristos não agem de acordo com os princípios da casa de Deus. Eles tramam constantemente para o bem de seu status e interesses, e fazem com que os irmãos e irmãs de calibre bom os sirvam, para consolidar seu poder e status. Isso não é egoísta e vil? Por fora, parece que, ao manter pessoas de calibre bom ao seu lado e não permitir que elas sejam transferidas pela casa de Deus, eles estão pensando no trabalho da igreja. Mas, na verdade, só estão pensando em seu status e poder, e não no trabalho da igreja. Eles temem fazer mal o trabalho da igreja, ser substituídos e perder seu status. Os anticristos não pensam no trabalho mais amplo da casa de Deus. Só pensam em seu status. Protegem seu status sem remorso pelos custos aos interesses da casa de Deus e defendem seu status e interesses, prejudicando o trabalho da igreja. Isso é egoísta e vil. Quando confrontado com esse tipo de situação, no mínimo, as pessoas devem pensar com sua consciência. Todas essas pessoas são da casa de Deus, não são propriedade pessoal minha. Eu também sou um membro da casa de Deus. Que direito tenho eu de impedir que a casa de Deus transfira pessoas? Devo considerar os interesses gerais da casa de Deus, em vez de me concentrar apenas no trabalho dentro do escopo das minhas responsabilidades. Tais são os pensamentos que devem ser encontrados em pessoas que possuem consciência e razão, e a razão que aqueles que acreditam em Deus devem possuir. A casa de Deus se envolve no trabalho do todo, e as igrejas estão envolvidas no trabalho das partes. Portanto, quando a casa de Deus tem uma necessidade especial da igreja, o mais importante é que os líderes e obreiros obedeçam aos arranjos da casa de Deus. Falsos líderes e anticristos não possuem tal consciência e razão. Eles são todos muito egoístas. Só pensam em si mesmos e não pensam no trabalho da igreja. Eles só consideram os benefícios diante de seus olhos. Não consideram o trabalho mais amplo da casa de Deus e, por isso, são totalmente incapazes de obedecer aos arranjos da casa de Deus. São extremamente egoístas e vis. Na casa de Deus, até são ousados a ponto de serem obstrutivos e até ousam ser teimosos. Essas são as pessoas que mais carecem de humanidade. São pessoas malignas. Esse é o tipo de pessoa que são os anticristos. Eles sempre tratam o trabalho da igreja e os irmãos e irmãs e até mesmo todos os bens da casa de Deus que estão dentro de seu escopo de responsabilidade como propriedade privada. Eles acreditam que cabe a eles decidir como essas coisas são distribuídas, transferidas e usadas, e que a casa de Deus não tem permissão para intervir. Uma vez que elas estão nas mãos deles, é como se elas estivessem possuídas por Satanás. Ninguém pode tocar em nada. Eles são o figurão, o chefão, e quem quer que vá para o território deles tem que obedecer às ordens e aos arranjos deles de maneira bem comportada
e flexível e seguir as sugestões das suas expressões. Essa é a manifestação do egoísmo e da vileza dentro da índole dos anticristos. Eles não têm nenhuma consideração pelo trabalho da casa de Deus, não seguem nem um pouco o princípio e só pensam em interesses e status próprios, que são, todos estes, marcas do egoísmo e da vileza dos anticristos. Deus expõe que os anticristos são particularmente egoístas e desprezíveis. Eles tratam os irmãos como ferramentas para servi-los em prol de sua própria reputação e status, e não dão a mínima importância ao trabalho da casa de Deus. Comparando-me aos anticristos, meu comportamento era o mesmo. Sabia muito bem que, após Lian ter sido dispensada, ela havia tido alguma autocompreensão e mudança, e que agora desempenhava seus deveres com eficácia. Mas tive medo que, se a recomendasse, os resultados do trabalho da nossa igreja não melhorassem e eu perdesse a reputação. Por isso, para enganar os líderes, contei como Lian agiu quando estava num estado ruim, na esperança de manter Lian aqui para que eu pudesse continuar a usá-la. Lian não estava muito disposta a ir, mas eu não havia lhe oferecido comunhão e ajuda, e eu havia até ficado secretamente feliz, esperando que ela continuasse em um estado inadequado, assim não seria transferida. Eu sabia muito bem que o trabalho da igreja precisava de pessoas, mas eu me preocupei apenas em proteger meus interesses e não considerei o trabalho geral da igreja de modo algum. Como isso era desempenhar meu dever? Para fazer com que alguém ficasse para me servir e preservar minha própria reputação e status, ignorei completamente as necessidades do trabalho da igreja. Quando fiz isso, eu não interrompi o trabalho da igreja? A senda que eu estava trilhando era a senda dos anticristos de resistir a Deus. Se eu não deixasse meus maus caminhos e não me arrependesse a Deus, acabaria sendo eliminada por Ele. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais assustada ficava e sentia certo ódio por minha natureza satânica, egoísta e desprezível. Então, orei a Deus, dizendo-lhe que estava disposta a me arrepender. Li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: aqueles que são capazes de colocar a verdade em prática podem aceitar o escrutínio de Deus nas coisas que fazem. Quando você aceitar o escrutínio de Deus, seu coração será retificado. Se você sempre só faz as coisas para os outros verem e sempre quer ganhar o elogio e a admiração dos outros e não aceita o escrutínio de Deus, então Deus ainda está no seu coração? Tais pessoas não têm um coração temente a Deus. Não faça as coisas sempre pelo seu bem e não considere constantemente seus interesses. Não considere os interesses do homem e não pense em seu orgulho, reputação e status. Primeiro, você precisa considerar os interesses da casa de Deus e fazer deles sua prioridade. Você deve ser atencioso para com as intenções de Deus e começar por contemplar se houve ou não impurezas no desempenho do seu dever, se você foi leal, cumpriu suas responsabilidades e deu tudo de si, e também se você tem pensado ou não, de todo o coração, sobre seu dever e o trabalho da igreja.
Você deve considerar essas coisas. Se refletir sobre elas com frequência e entendê-las, será mais fácil para você cumprir bem seu dever. Se seu calibre é baixo, se sua experiência é superficial, ou se você não é competente em seu trabalho profissional, pode haver alguns erros ou deficiências em seu trabalho. E talvez você não obtenha bons resultados, mas você terá feito seu melhor. Não satisfaça seus desejos egoístas ou suas preferências. Em vez disso, dê consideração constante ao trabalho da igreja e aos interesses da casa de Deus. Embora você possa não alcançar bons resultados em seu dever, seu coração terá sido retificado. Se, além disso, você conseguir buscar a verdade para resolver os problemas em seu dever, você estará à altura do padrão no desempenho do seu dever e, ao mesmo tempo, será capaz de entrar na verdade e realidade. É isso que significa possuir testemunho. As palavras de Deus indicaram uma senda de prática. Ao desempenhar o dever, a pessoa deveria largar as ambições e desejos pessoais e colocar o trabalho da casa de Deus em primeiro lugar em tudo. Veja a questão de recomendar Lian, por exemplo. Já que a irmã atendia às condições da casa de Deus para promover e cultivar, eu deveria tê-la recomendado e deixado que ela obtivesse uma prática melhor numa posição adequada, o que também beneficiaria o trabalho da igreja. Reconhecendo isso, eu estava disposta a recomendar Lian e não pensei mais em perder a reputação porque os resultados de meu próprio trabalho seriam ruins. Eu só queria orar e confiar mais em Deus e assumir o trabalho da igreja da melhor forma possível. Pouco tempo depois, Lian foi transferida e eu assumi o trabalho pelo qual ela era responsável. Antes, eu raramente participava desse trabalho. Quando vi que o trabalho de limpeza tocava em muitos princípios e que, se eu não os dominasse, isso atrasaria o trabalho, senti-me um pouco estressada. Naquele momento, lembrei que Deus disse que devemos desempenhar o dever com todo o coração, força e mente. Eu devia aplicar toda a minha força e fazer tudo o que fosse capaz de fazer. Mais tarde, enquanto os irmãos estavam separando os materiais para a remoção das pessoas, surgiram muitos desvios e problemas. Então, comuniquei e estudei os princípios com todos, buscando orientação para tudo o que eu não entendia. E, aos poucos, fui adquirindo algum entendimento dos princípios. Quando adotei a mentalidade correta para cooperar, na verdade, não foi tão difícil quanto eu pensava. Lembrei que antes, quando Lian estava aqui, era ela quem resolvia muitos dos problemas e dificuldades dos irmãos, se comunicando com eles. Assim, eu não tinha nenhum fardo. Depois que Lian foi embora, passei a depender cada vez mais de Deus e também tive um fardo maior do que antes. Agradeci a Deus por seus arranjos práticos dos ambientes, que me permitiu ter alguma compreensão da minha natureza e essência egoísta e desprezível. Ao mesmo tempo, também percebi que sempre que a igreja precisar de pessoas para cooperar com o trabalho, deveríamos ativamente fornecê-las e recomendá-las
e não deveríamos pensar nos próprios interesses, mas, em vez disso, devemos considerar o trabalho geral da igreja. E isso é proteger o trabalho da igreja e estar de acordo com as intenções de Deus. Quando deixei de lado meus próprios interesses e assumi um fardo pelo meu dever, também fui capaz de resolver algumas das dificuldades de meu dever e vi a liderança de Deus. Praticar dessa forma fez com que eu me sentisse à vontade e em paz em meu coração,